Livro de João, capítulo 9, abre a sua Bíblia. Então, esse testemunho da irmã Dorotilde, ela é um testemunho que acerta em cheio a mensagem de hoje. É muito importante a gente entender isso. João 9, versículo 4. João 9, 4. Diz assim, olha: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Essa é a mensagem dessa manhã. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Jesus está falando, olha, o Pai me enviou. Então é necessário que façamos as obras dele, enquanto é dia. Essa palavra enquanto, cadê o professor de português? Expressa tempo. O professor de português faltou hoje? Vou ficar pegando o pé dos irmãos, né? Às vezes eu pego no pé dos irmãos. Enquanto é dia. Então, há um tempo. Enquanto expressa tempo. Enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Eu quero falar um pouquinho sobre esse versículo, amados. Primeiro, o que é fazer as obras de Deus? Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, João 6, algumas folhas para trás, versículo 28 e 29. João 6, 28 e 29. Obrigado. Diz assim: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Queridos, em essência, a obra de Deus é essa, que as pessoas acreditem em Jesus. Às vezes nós floreamos tanto para fazer a obra de Deus, e a obra de Deus não é esse floreio todo. A obra de Deus é quando Deus está trabalhando no coração do homem para que o homem acredite em Jesus Cristo. Isso é a obra de Deus. Tanto aquela pessoa próxima de você está sendo trabalhada por Deus, quanto você mesmo está sendo trabalhado por Deus, para acreditar. Muitos de nós, às vezes, não falamos de Jesus, porque, às vezes, nós mesmos não estamos acreditando. Estava conversando com os obreiros lá atrás, e percebendo que, muitas das vezes, amados, né, a maioria das vezes, a obra de Deus ela é feita pelos novos convertidos. Porque eles querem falar de Jesus que eles encontraram. E nós antigos da igreja, muitas das vezes, estamos o quê? Se distraindo com uma série de coisas que a gente diz que é obra de Deus. E nós mesmos estamos perdendo aquela coisa maravilhosa, que é a alegria de falar de Jesus. O que eu quero, meu amado, nesses últimos dias, antes de chegar o ano Natal, o Ano Novo, que ainda nesse ano, a gente resgate na maioria da igreja. Nós vimos aqui que uma porcentagem da igreja tem atuado. Mas a maioria da igreja possa novamente ter essa alegria de falar de Jesus. Despreocupadamente com, entre aspas, tá?
mas despreocupadamente no sentido de se eu estou fazendo tecnicamente correto. A gente, quando conversa entre os pastores, a gente fala uma coisa interessante, que muitas pessoas às vezes ficam acuadas para falar de Jesus, porque, não, mas se eu não falar como o pastor tal, se eu não falar como aquela pastora, eles falam tão bem que eu acho que eu não vou conseguir falar de Jesus para ninguém como eles. É claro que você não vai conseguir falar de Jesus como eles, porque você não é eles. Você tem que falar do seu jeito. Diga a pessoa do seu lado, você tem que falar do seu jeitão. Essa simplicidade, amados, que nós temos que viver nela. Enquanto é dia, diga para a pessoa que está ao lado, enquanto é dia. Vai acabar essa oportunidade, amados. Enquanto é dia, fale de Jesus. Mas se você não quer falar de Jesus, talvez você não conheça Jesus. Talvez é você que precisa se converter. Mas o dia está acabando. Amados, para muitas pessoas hoje, acabou a oportunidade. Tem locais nesse mundo que as pessoas estão morrendo por Jesus. Se elas falam, as pessoas cortam a cabeça dela. Se ela tentar falar Jesus, elas são fuziladas no paredão. Para elas, a noite já chegou. Para essas pessoas, a noite tenebrosa já chegou. E para nós que estamos no Brasil e em São Paulo, nós temos a oportunidade, enquanto é dia, de falar de Jesus. Uma outra preocupação que eu tenho, amados, é que isso não seja um peso. Falar de Jesus não tenha que ser uma obrigação, tem que ser algo prazeroso. Amados, quando eu encontro alguma coisa boa, eu falo para as pessoas da coisa boa. Se eu encontrei uma loja legal, eu falo daquela loja legal. Se eu encontrei, um carro bonito, eu falo daquele carro bonito. É um prazer falar de coisas boas, é ou não é? Então, falar de Jesus tem que ser algo prazeroso. Qual é o problema nosso? E principalmente das pessoas que moram na 4ª maior cidade do mundo. Qual é o problema? O individualismo, trânsito. O individualismo, vamos falar do trânsito. Por vivermos numa cidade muito cheia, 4ª maior cidade do mundo, você pensa em 2 vezes antes de pegar um trânsito. Quando você chega no banco, você vê tanta gente e fala, meu Deus do céu, aonde? Eu vou no banco outra hora. A gente não aguenta mais ver gente. Nós vivemos estressados de ver tanta gente. E isso traz para nós uma cultura de não gostar de gente. Reservadas as devidas proporções, mas em essência é isso. E nós somos uma cultura terrível também, né? Gostar de gente que nos traz alguma coisa boa. Porque se a gente que nós estamos lidando nos traz mais trabalho, a essa gente a gente não gosta. É isso que São Paulo está fazendo com as pessoas. As pessoas, elas se tornam não mais possíveis amigos, mas elas se tornam inimigos nossos, concorrentes nossos. Você vê no trânsito, meu amado. Quem é que para o carro para a velhinha passar na rua? Quem é que faz gentileza quando vem um caminhão, você para o seu carro? Caminhão não, porque a gente até com medo de um carro amassar, o caminhão amassar o nosso carro. Quem é que para no trânsito para fazer gentileza para o outro sair da garagem?
Essa falta de gentileza significa o quê? Então isso expressa, amados, que a cultura que está sendo gerada em nós é essa, da individualidade e não da coletividade. Só que a cultura dos céus é amar o seu próximo como a si mesmo. Essa é a cultura dos céus. Mas a cultura de São Paulo, desculpa eu estou falando de São Paulo, eu não sou nem paulistano, mas eu estou falando de viver em grandes centros. Porque eu já vivi no interior. Eu já vivi em cidades pequenas, eu já vivi em cidades médias, e hoje eu vivo numa megalópole. E realmente é muito diferente. Mas nós estamos pastoreando uma igreja em São Paulo. Eu não estou falando aqui para baiano, estou falando aqui para paulistano. Eu estou falando aqui para carioca, estou falando aqui para paulistano. Pessoas que vivem um trânsito, um enchimento, onde a gente vai em banco, supermercado, a gente não aguenta mais tanta gente. Só que a gente muitas das vezes não percebe que isso tem gerado dentro de nós esse isolamento. A gente prefere não ver gente, porque a gente vê gente muito. Mas isso, amados, não anula uma realidade. A noite está chegando, na qual ninguém mais poderá trabalhar a obra de Deus. Como vencer isso? Como superar isso? Como romper com esses limites que a cidade nos impõe? É nisso que nós estamos trabalhando nas Casas Luz. É por isso que nós estamos nas Casas Luz. Olho no olho. Olhando a realidade de cada um. Olhando as dificuldades. Tem gente que tem 3, 4, 5 filhos. Tem gente que não tem filho. Tem gente que não é casado. Tem gente que é jovem. Tem gente que é solteiro. E nós sabemos que Jesus falou que no mínimo deveríamos ir de 2 em 2. A Bíblia diz, se um cair, o outro levanta. Como é importante andarmos em comunidade, porque se eu fraquejo, o outro me levanta. Mas também, para sair, nós precisamos de pessoas ao nosso lado, que entendam os nossos limites. Então, na Casa Luz, nós trabalhamos isso. Eu tenho procurado ser bem prático nas coisas que nós fazemos. Eu tinha muita coisa para falar aqui, mas eu acho que é importante a gente trabalhar um pouco parte prática. Quando eu falei do caderninho da semana passada, eu já testemunhei isso, falo de novo. Eu aprendi isso com os missionários há muitos, eu era solteiro ainda. Onde os missionários iam nas escolas, evangelizavam e tudo mais. E aí eles voltavam, às vezes eles estavam ali falando de Jesus para as pessoas, e aí eles pegavam, qual é o seu nome, para a gente orar por você, seu telefone. Aí elas voltavam, pegavam aquele bando de papelzinho, botavam o papelzinho no bolso, né, botavam no bolso aqui, e pegavam um caderninho, e anotavam o nome daquelas pessoas, o telefone, essa senhora aqui tem o filho doente, esse aqui é divorciada, essa aqui tem problema de drogas, e ela ia colocando as observações, e depois eles iam atrás, ligava, orava pelo telefone, procurava fazer uma visita. Eu aprendi isso com aqueles missionários. Como é que a coisa se processa? Em essência, amados, eles tinham aquele carinho de não perder as pessoas. Em essência era isso. O caderninho, diga a pessoa que está ao seu lado, o caderninho evangelístico é para que você não se esqueça das pessoas. Isso é uma parte prática, amados. Porque tem gente que fala assim, eu falei para muita gente de Jesus, tudo bem, mas se você quiser retornar, falar com ela de novo, você consegue falar com ela de novo? Então, esse é um carinho que nós temos que ter. Porque a Bíblia diz que o amor edifica, o amor te traz estratégias. O amor constrói. Mas quando a gente faz por obrigação, a gente fala assim, eu já fiz a minha parte, agora eu vou refrigerar a minha mente.
Então é muito importante, amados, nós entendermos. A coisa interessante que eu vejo na igreja é que a igreja, ela começou com 4 preocupações importantes na vida dela. Primeiro, a igreja tinha a preocupação de capacitar os membros. A igreja tinha a preocupação de trazer a consciência do poder do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Verso 8 agora: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então Jesus falou que nós deveríamos estar preocupados com o poder do Espírito Santo, desejar ser batizado com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 19. Atos 19, verso 3. Atos 19, verso 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Tanto falavam em línguas como profetizavam. A primeira preocupação da igreja, meu amado, uma igreja missionária, uma igreja evangelística, é se preocupar para que as vidas tenham comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos o poder do Espírito Santo em nossas vidas, nós seremos meros religiosos tentando fazer a obra de Deus. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Posso dizer amém? Amém? Primeiro detalhe. Tem que correr um pouco mais aqui. A segunda preocupação dessa igreja é que o tempo era limitado. Atos capítulo 1, verso 11, é uma promessa. Atos 1, 11. Atos 1, 11 diz o seguinte: 10 e 11, vamos lá. Atos capítulo 1, versos 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então a segunda coisa importante que essa igreja sabia é que Jesus iria voltar. Então havia um tempo determinado para eles trabalharem. Eles sabiam da necessidade de capacidade do Espírito Santo. Quando eles evangelizavam uma pessoa, eles se preocupavam que aquela pessoa fosse batizada com o Espírito Santo para capacitar ela, para eles continuarem trabalhando. Havia um tempo limitado para eles trabalharem. Terceira preocupação desses homens era a pregação do Evangelho. E a essência daquele Evangelho, meu amado, era dizer: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Amados, abra em Atos capítulo 3. Melhor, Atos 2. Atos 2, é que tem, tanto Atos 2 quanto Atos 3 tem uma mensagem da vida de Cristo.
Não dá tempo para a gente ler essas duas mensagens. Mas Atos 2, versículo 37, diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, que coisas eles ouviram? Eles ouviram a respeito de Jesus. Olha a mensagem deles. Versículo 32, Atos 2, 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Quer dizer, aqueles homens foram batizados no Espírito Santo, mas eles já falavam que Jesus ressuscitou e está vivo. Por isso, lá no versículo 37, diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Verso 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um vos seja batizados em o nome de Jesus Cristo, esse que está vivo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então havia uma mensagem, eles não estavam ali preocupados com o batismo com o Espírito Santo de uma forma isolada. Havia uma mensagem por trás. Jesus está vivo e o Pai que o ressuscitou é esse que está derramando o Espírito Santo. Então havia uma mensagem evangelística, que a salvação estava em quem? Em Jesus Cristo. E a quarta preocupação dessa igreja? A quarta preocupação dessa igreja, a primeira nós já falamos aqui, a necessidade do poder do Espírito Santo. Segundo, há um tempo limitado em relação à volta de Jesus Cristo. Terceiro, eles tinham a pregação que Jesus está vivo. E a quarta é que eles deveriam viver como o corpo de Cristo. Nós falamos na Santa Ceia. Abra lá, Atos 2, versículo 42 e depois 46. 42 nós lemos na ceia, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. De casa em casa. Casa luz. Diga a pessoa ao seu lado. A igreja se reunia nas casas. E também no templo. Queridos, eles sabiam que deveriam estar em corpo. 4 preocupações. Isso é a obra de Deus. Sabiam em Cristo Jesus da necessidade do poder do Espírito, da volta de Jesus, da mensagem que Jesus está vivo e que eles deveriam estar em corpo para cumprir a obra de Deus. Jesus falou: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Então, queridos, diga a pessoa ao seu lado: viva na Casa Luz. Ser membro da igreja da Comunhão Ágape, meu amado, tem que estar dentro da Casa Luz. Nós temos que partir o pão, nós temos que orar juntos, nós temos que profetizar juntos, nós temos que evangelizar juntos. Isso é a obra de Deus. Isso tudo nós fazendo, o Espírito Santo coopera, porque é Ele que convence os homens que Jesus está vivo. É o Espírito de Deus que faz esse convencimento de Jesus está vivo. Mas nós falamos, devemos estar estimulando os irmãos a falar que Jesus está vivo. Posso vir amém? E a gente só pode fazer isso enquanto é dia. Diga a pessoa ao seu lado: corra, porque a noite está chegando. Repita com ela: acorda, a noite está chegando. Infelizmente eu tenho que falar da noite, amados. Eu não gostaria de falar da noite, mas eu tenho que falar um pouquinho da noite também.
Como é que será a noite? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Versículos de 1 a 4. A noite vem. E nós não poderemos mais trabalhar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo a tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Queridos, nesses 4 versículos eu quero ressaltar, primeiro, o conceito, a vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele. Segundo, a expressão, o dia do Senhor. Terceiro, a apostasia. Quarto, a revelação do homem da iniquidade. E quinto, que o homem da iniquidade irá se assentar no santuário de Deus. Eu queria falar desses pontos, porque isso fala da noite que chegará na terra. Ele começa nesse capítulo dizendo o seguinte: irmãos, verso 1 do capítulo 2, irmãos, no que diz respeito, ele está chamando o assunto à tona, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, preste atenção, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos que lá em Atos havia uma promessa que assim como Jesus subiu aos céus, ele voltaria. Veja que esse assunto permeava nos bastidores da igreja. A igreja estava sempre preocupada com a volta de Cristo. Essa preocupação fazia a igreja trabalhar. Só que ao longo dos anos, a igreja começou a questionar. Não dá tempo, mas no profeta Ezequiel diz que muitos ouviriam e não iriam acreditar na volta de Cristo. E a igreja está reunida e está trazendo isso à tona, a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e, existe um e aqui, então a vinda de nosso Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Jesus voltaria e nós iríamos se unir, nos unir com o Senhor Jesus. Esse é o tema. Isso aconteceu. Quando isso vai acontecer? Em que momento isso vai acontecer? E o próprio Paulo, ele diz que isso aconteceria e isso teria um nome. Que nome teria isso? Versículo 2 diz:
a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola, como se precedesse de nós, suponha tenha chegado o dia do Senhor. A Bíblia chama o dia do Senhor a volta de Cristo e a nossa reunião com Ele. Isso se chama o dia do Senhor. Queridos, a Bíblia fala em textos do Antigo Testamento que seria um dia terrível. Mas a igreja está preocupada com a volta de Cristo e a nossa reunião com Ele, chamado Dia do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, deixa o seu dedo em 2 Tessalonicenses, põe um papelzinho aí e vá comigo no livro de Mateus capítulo 24, versículo 27. Mateus 24, versículo 27. Vocês reparam que eu não reparo para data, para feriado. A gente está aqui intensamente pregando o Evangelho, amados, porque não há mais tempo. Eu não olho mais a agenda. Hoje é feriadão, então eu vou trazer uma pregação mais light, porque eu quero pegar. Não tem mais tempo para isso. Nós pregamos o Evangelho intensamente, aproveitando todos os tempos, porque não há mais tempo. Mateus 24, 27 diz o seguinte: por isso vigia nos feriados, né? Não vai descansar, porque Jesus pode voltar no feriado, viu? Diga a pessoa ao seu lado: vigia, meu irmão, porque Jesus pode voltar quando você estiver na cama dormindo. Eu catuquei alguns aqui hoje. Eu sei que eu catuquei. Mateus 24, 27 diz o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amados, a Bíblia fala que será algo assim estrondoso, como relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Tão rápido, tão instantâneo, tão momentâneo, que ninguém vai poder se preocupar. Jesus está vindo aqui, nem a pessoa fala do meteoro, não. Meteoro está vindo, vamos se preparar para... Não, Jesus vai voltar, não tem espera. No dia das bruxas passou um meteoro que ninguém viu, né? Amados, vocês não sabem o que está acontecendo no mundo, meu amado. Hoje se fala tanto em meteoro, porque no livro de Apocalipse se fala de um grande meteoro que cairá na terra nos últimos dias. Esse meteoro sempre houve nos céus. Mas o anticristo já está trabalhando, sempre o anticristo trabalha assim, olha, faz uma explicação científica, faz uma explicação filosófica, faz uma explicação cheia de ismos, para dizer que tudo é natural. Mas a Bíblia não está dizendo que é natural, a Bíblia está dizendo que é um sinal. É um sinal. Se a igreja não acordar e ver os sinais dos céus, nós somos os mais terríveis da terra. É sinal, não é natural. É sinal. E o mundo está sendo preparado para que fosse apenas uma coisa natural. São as pedrinhas que passam por aí. Diga a pessoa ao seu lado: Jesus está voltando. Diga para ela: trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem. Eu quero que você saia daqui com temor. Eu quero que você saia daqui de manhã com temor no coração. Não há mais tempo. O dia do Senhor será assim. Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 44, diz assim: o dia do Senhor. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho,
Jesus Cristo, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Preste atenção, amados. Quando a igreja for arrebatada, as pessoas vão sentir falta nossa, vão, mas eu vou dizer uma coisa, as pessoas não vão perceber o que está acontecendo. Quando Noé sumiu, porque ele estava dentro da arca, eles não sabiam se Noé estava dentro da arca ou ele foi tomar um lanchinho na esquina de casa. Eles não viram mais Noé e sua família, eles estavam dentro da arca. Os crentes vão sumir da terra e as pessoas vão ver que sumiram, mas vão dar 1001 explicações, mas eles não vão perceber o que realmente está acontecendo, porque o que está acontecendo é o dia do Senhor. Versículo 39, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Aqui está falando do arrebatamento dos crentes. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vocês crentes. Por isso, ficai também vocês crentes, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, está demorando muito esse negócio, o Filho do Homem virá. Ele está dando um recado aqui para crentes. Ele está falando com crentes. As pessoas vão cansar de esperar. E no dia que não cuidar, o Senhor voltará. Será uma surpresa. Muitos serão pegos de surpresa. E a palavra para nós é essa: vigilância. Diga à pessoa do seu lado, a palavra de ordem é esta: vigilância. Trabalhar enquanto é dia. Trabalhar enquanto é dia. Vigilância. Não se distraia. Trabalhar enquanto é dia. Porque a noite vem, a qual ninguém mais vai poder trabalhar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 fala sobre isso também, o dia do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos,
seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre. Veja a reunião. Assim estaremos para sempre com o Senhor. O assunto qual era? A vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Amados, essa questão de reunião com Cristo é muito séria. Eu teria que ter um outro domingo para falar sobre isso. Eu só vou citar algo, anote num caderninho. Apocalipse 3:12. Isso é um versículo muito sério que deve ser meditado por horas por você. Eu vou ter que falar um pouquinho, senão vocês vão ficar muito curiosos. Apocalipse 3:12. Ao vencedor, diz a palavra de Deus. Apocalipse 3:12. Ao vencedor falo-ei coluna, oh Deus. Preste atenção nesse versículo. Ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus. Você foi chamado para ser coluna, meu amado. Coluna é aquele que sustenta coisas. Amados, os remanescentes são homens que sustentam as verdades de Deus. E há muitos crentes que não serão colunas, ficarão deixados para trás. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu nome, meu novo nome. E os que ficarem para trás não serão colunas. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Os que ficarem para trás não serão colunas. Apocalipse 7:13. Você terá que ser coluna, ser um crente de fibra. Se você tem negado Jesus por desculpa a expressão, não tem criança aqui? Se você tem negado Jesus por causa de uma cosquinha, você pode ser deixado para trás. Se você nega Jesus por uma cosquinha, por causa de crianças aqui, vocês entenderam o que é cosquinha, não entenderam? Eu quero que eu fale mais claro. Se nós negarmos a Jesus, não sermos firmes em dizer não, nós seremos deixados para trás e não seremos coluna. Deixados para trás no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, você pode ficar para trás e não ser coluna, porque somente aos vencedores serão coluna. Os deixados para trás, no máximo que eles podem estar, é estar diante do trono. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 a 17, diz o seguinte: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Repita comigo: da grande tribulação.
lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Há muitos crentes que serão deixados para trás porque vão ter que aprender a lavar suas próprias roupas no sangue do Cordeiro. Sabe como? Entregando o seu próprio sangue. Porque se na grande tribulação você não negar Jesus, você vai ter que pagar com a própria vida para se posicionar ao lado de Cristo Jesus. Esses não serão colunas, poderão no máximo estar diante do trono. As colunas, somente aos vencedores. Preste atenção no que eu estou falando aqui, amados. Está gravado, depois você leva para todo com o teu pastor. Conversa com eles, vê se eles discordam. Eu sei que muitas pessoas vão falar que Deus é misericordioso, Deus é isso, Deus é aquilo, mas a Bíblia diz aos vencedores. E a Bíblia diz que muitos serão deixados para trás para lavar as suas roupas, porque, meu amado, crente com roupa suja não sobe no arrebatamento. Crente com roupa suja não sobe no arrebatamento. O máximo, depois de você ter dado a sua própria vida na grande tribulação, pela misericórdia de Deus, você estará um dia diante do trono, mas coluna não serás. A Bíblia fala sobre premiações, a Bíblia fala sobre galardões. Você já pensou sobre isso? Você está preocupado em receber uma coroa? Ou você, não, pelo menos um cantinho no céu eu quero estar lá. Meu amado, deixa de ter essa mentalidade de brasileiro. Um cantinho no céu. Já viu como é que é o cantinho do céu aqui em São Paulo? É feio, né, irmão? O negócio é feio. Cuidado com essa mentalidade, meu amado. Eu vou pela misericórdia. Você pode cair do cavalo. Eu queria que você saísse daqui com muito temor. O horário já está avançado. Eu só dei uma pincelada sobre isso. Volte para 2 Tessalonicenses comigo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Está falando sobre o quê? Sobre a vinda de Cristo. Isso não vos acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia significa rebelião. A rebelião já está acontecendo sobre a face da terra. Incrivelmente as pessoas estão preferindo o diabo do que a Deus. Incrivelmente as pessoas, se há 30 anos falassem disso que está acontecendo, há poucos 30 anos, se falasse o que está sendo acontecido nesses dias nossos, nós poderíamos falar, isso nunca vai acontecer. Quando eu li esses versículos na Bíblia, há 40 anos atrás, eu não acreditava que o homem poderia chegar a tamanha degradação. E eu não posso ficar falando muito de pecado. Tem gente que fala assim, pastor, você fala muito de pecado. É porque eu sou pastor, meu amado. Eu lido com as ovelhas. Eu conheço pecados, os mais absurdos possíveis. É difícil não falar de pecado. É muito difícil para mim. Eu fico chocado muitas das vezes. Mas primeiro viria a rebelião. Os homens iriam se rebelar contra tudo que se chama Deus.
Não dá tempo para ficar falando de tantos exemplos. Mas as pessoas estão tirando Deus de cena e se lameando ao máximo, como se Deus não existisse, como se Deus não viria prestar contas, cobrar prestação de contas. A rebelião está chegando, a apostasia está aí. O mundo diz não há Deus, não existe Deus. E seja revelado, amados, isso aqui é terrível. E seja revelado o homem da maldade, o homem da iniquidade. Amados, as pessoas vão aplaudir o anticristo, porque ele expressará tudo que os homens fazem hoje de mal. Todo tipo de pecado que o homem pratica hoje de mal será expresso no homem da iniquidade. Isso já acontece, porque as leis hoje protegem o mal. As leis hoje protegem o mal. E quando o homem da iniquidade aparecer, as pessoas vão dizer, é esse que é o meu líder. Aquele pastorzinho lá, não está com nada. O meu líder é esse aqui. O homem da iniquidade. Parece loucura. Mas é porque eu estou dando esse estudo? Porque a Bíblia já previa isto. Já avisava isto. E quando a Bíblia avisa, e quando você vê acontecendo, é porque está próximo à noite. Diga à pessoa ao seu lado, não se esqueça, a noite está chegando. E não há mais tempo. Temos que aproveitar cada segundo, diga para ela. Revelação do homem da iniquidade. Eu queria falar sobre o que esse homem da iniquidade vai fazer. Apenas algumas coisas eu preciso falar. Mateus capítulo 24. Isso aqui também pode assustar muitas pessoas. Mateus capítulo 24. Eu preciso passar isso aqui para vocês. O horário está avançado, mas amanhã é feriado. Me perdoem. Mateus capítulo 24, versículo 15, diz o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Eu vou falar uma coisa aqui, amados, que talvez tenha alguma separação. Mas primeira coisa, Jesus está falando aqui para crentes. Jesus está falando aqui, pelo menos para judeus crentes. Eu vou entrar num assunto polêmico, mas eu quero trazer uma linha para vocês. O homem da iniquidade será revelado. E a Bíblia eu vou dar os textos, só vou montar o cenário. O anticristo, chamado homem da iniquidade, o filho da perdição, ele vai ser revelado. E a revelação dele vai vir porque ele vai criar um acordo de paz. E eu vou mostrar os textos para você que o livro de Daniel diz que haverá 3 anos e meio de falsa paz. E depois 3 anos e meio de grande tribulação.
E o que nós entendemos ao ler as Escrituras, parece que nós crentes vamos ver o anticristo. E nós vamos saber quem ele é. Porque o acordo de paz, e Jesus falou, quando vocês verem esse homem assentado no templo de Deus, fujam. Está falando para crentes. Vamos ver certos versículos. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Depois eu volto nesse assunto no próximo domingo, mas eu preciso mostrar alguns versículos aqui. Daniel capítulo 9. Versículo 2. Daniel capítulo 9, versículo 2, diz o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, veja, Daniel lia a Bíblia, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, Daniel lia a Bíblia de Jeremias, ou os livros de Jeremias, as profecias de Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Repita comigo, 70 anos. Grave o número 70. No mesmo capítulo 9 de Daniel, agora no versículo 24, Daniel transforma essa expressão de 70 anos para 70 semanas. Depois a gente explica mais. Daniel 9, 24 diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Tem muita coisa aqui que deveríamos olhar cada expressão dessa. Mas o versículo 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas, e 62 semanas. 7 mais 62 dá 69. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26. Depois das 62 semanas será morto ungido. Quem será morto ungido ungido é Jesus. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança, preste atenção, aqui está o acordo de paz. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, quer dizer, ele estará lá no trono de Deus, lá em Jerusalém, dizendo para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então será 7 anos, 3 anos e meio, chegará o tempo da grande tribulação. O que nós vemos é que antes da grande tribulação, nós podemos ver o anticristo se preparando e assumindo posição para inaugurar a grande tribulação, quando ele mandará cessar os sacrifícios na casa de Deus.
E aí ele vai contra tudo que se fala de Deus. E nesses dias a Bíblia diz, nós devemos correr, fugir. Capítulo 24. Abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:3. 1 Tessalonicenses 5:3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Preste atenção. 1 Tessalonicenses 5, versículo de 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, veja, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. A interpretação do Evandro é esta. Quando o anticristo promover os 7 anos de grande paz entre Israel e o mundo, ali ele será revelado. Nós cristãos vamos ver. Vai se passar 3 anos e meio e as pessoas vão falar paz e segurança. A sociedade toda está arrumadinha. Esse anticristo, ou melhor, esse líder é o nosso líder. Mas depois de 3 anos e meio, nesse acordo, até os 3 anos e meio, é o período aonde Jesus vai arrebatar a igreja. Ninguém sabe porque esse dia virá como ladrão. Ninguém sabe. Nós veremos o anticristo. É a minha interpretação. Mas, muito rapidamente, em algum momento, que num piscar de olhos, seremos arrebatados. E o anticristo vai promover a grande tribulação sobre a face da terra. Apocalipse capítulo 12, versículos 5 e 6, 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 12 fala sobre o arrebatamento da igreja. Aqui é difícil a gente encontrar o arrebatamento da igreja, mas eu vou te trazer uma interpretação aqui, para você meditar em casa. Apocalipse capítulo 12. Versos 5 e 6, diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Faz as contas, são 3 anos e meio. Quem é esse filho varão que subiu? A interpretação de Evandro não é Jesus, é a igreja. A igreja regerá com cetro de ferro, está no livro de Apocalipse, que nós nos assentaremos no trono com Cristo e regeremos as nações com cetro de ferro. Está na Bíblia, não dá tempo para abrir tudo aqui agora. Mas essa mulher aqui não é Maria. Essa mulher aqui que a Igreja Católica diz que é Maria, não é Maria. Porque a Bíblia diz que essa mulher vai para o deserto e será socorrida por terremotos. Não é Maria. Essa mulher aqui é a igreja nominal. E dentro da igreja nominal existem os crentes que santificaram as suas vestes. E esses crentes santificados serão arrebatados, mas a igreja dos crentes sujos ficarão na terra. Durante 3 anos e meio, na grande tribulação. E esses crentes de vestes sujas
Passarão a grande tribulação durante 3 anos e meio. Mas Deus terá misericórdia, porque vai haver grande tribulação, que o anticristo vai ficar perdido. Ou eu corro atrás desses crentes, ou eu resolvo as catástrofes que se alastrará sobre a face da terra. De terremotos, meteoros, tantas coisas, grandes ondas, tsunamis, haverá um caos na terra, dado por Deus. Se você ler o capítulo 12 do livro de Apocalipse, você vai ver que essa mulher não é Maria. No final você percebe isso. Versículo 13, Apocalipse 12, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, veja, não é Maria. Perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, grande tribulação. Fora da vista da serpente. Por quê? Então a serpente, que é o dragão, que é Satanás, arrojou da sua boca, atrás da mulher, contra tudo que se fala de Deus. Atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Quer dizer, o anticristo vai falar para todo mundo: matem a igreja, cortem a cabeça dos crentes. Verso 16, a terra, porém, socorreu a mulher. Não é Maria. A terra, Maria não passou por isso. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, e engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado de sua boca. A Bíblia fala de 2 grandes terremotos mundiais. A Bíblia não fala de um terremoto, fala de 2. No livro de Apocalipse tem 2 grandes terremotos. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O anticristo está obstinado para matar os crentes que ficaram na grande tribulação. Por isso é melhor você subir nos céus com vestes brancas. Não fique aqui embaixo querendo lavar as suas vestes, que você vai ter que dar o seu próprio sangue. Jesus um dia deu o sangue dele para te purificar. Mas se você desprezou o sangue de Cristo, você vai ter que entregar o seu próprio sangue. Esse é o juízo de Deus sobre os crentes que brincam com as verdades de Deus. Vamos ficar de pé.